São 20 leões no Festival de Cannes, 2 deles de ouro, um para Coca-Cola e outro para Heineken. Mas os feitos dele na publicidade vão muito além das premiações. Depois de 8 anos à frente da W. McCann, ele reposicionou a agência no mercado com criatividade, inovação e muito compromisso com a diversidade. Em setembro, anunciou que estava deixando o cargo de chairman da empresa. Eu tenho o prazer de conversar com Hugo Rodrigues para fazer um balanço da carreira dele até aqui e, claro, saber dos próximos projetos. Hugo, muito obrigada. É de verdade um prazer ter você aqui nessa cadeira. Eu sou muito sua fã. Eu que agradeço esse convite, Cris. A gente estava falando ali um pouquinho antes, eu também sou seu fã de muitos anos. Então vai ser uma troca de fã para fã. Vai ser, vai ser. Vamos começar. Eu quero começar do final Tá e bom. não começar do início. Por que essa decisão de deixar a cadeira de chairman da W. McCann depois de 8 anos? Eu acredito que essas decisões, quando você atinge, né, o seu objetivo na vida, elas não acontecem da noite para o dia. Então, em 2022, eu já saí da presidência executiva e comecei a construir a minha sucessão. E foi aí que eu passei para a cadeira de chairman como presidente do conselho. E nós tivemos primeiro o André França. Por quê? Porque é um cara que vinha da área de tecnologia, de inovação, de mídia, que, querendo ou não querendo, hoje impera sobre todas as Sim. outras plataformas, que a gente vive através das métricas. E 2 anos depois, a gente teve a chegada da Renata Bockel. Ambos estavam comigo aí nos últimos, um nos últimos 8, o outro nos últimos 5, e a Renata chegou no começo de 23, no começo de 24. E essa decisão ela foi tomada em conjunto com o grupo que está sendo vendido globalmente. O IPG deixa de existir, que é o dono da McCann, né, lá fora a McCann, aqui W. McCann fazendo uma homenagem mais do que justa a quem criou esse mercado todo, que é o Washington Oliveto. E entre essas marcas tem também a RGA, que o IPG vendeu antes, que é uma marca de tecnologia, de computação, de digitalização, de rede social, e outras marcas icônicas, por exemplo, como Lowy, como FCB. Então isso tudo começa a deixar de existir. Essa conversa começou lá em 2024, globalmente. E neste momento, eu tenho muito para mim que o mercado vai caminhar para uma maior fragmentação. O que você quer dizer com fragmentação? Fragmentação é o seguinte: antigamente você tinha 4 grandes grupos que mandavam na publicidade, Tá. né? Que seria WPP, Publicis, IPG e Omnicom. Uhum. Com esse movimento lá fora, um deles deixa de existir, exatamente o dono da McCann, que é o IPG. Então fica só o Omnicom. Você tem grupos menores, mas em comunicação raiz, né? Quando a gente fala de comunicação. Quando você olha ao redor, você começa a ter aí a Apple entrando na área de comunicação. Uhum. Você começa a ter a Microsoft cada vez mais forte nesse meio. Você vê o próprio TikTok, não só como plataforma, mas como também agência, como também hub de criação. Então, a fragmentação que eu digo é desse modo, e o consumidor, que somos todos nós, no fim do dia, não sabemos mais de onde vem a notícia, né? A própria chegada da CNBC aqui no Brasil, ela traduz esse momento. Sim. Você começa a dividir a audiência, Sim. o que é ótimo, porque cada um vê o que quer. Exatamente. E você, na sua opinião, essas empresas que estão cada vez mais entrando nesse mercado, como você disse, Apple, Microsoft, aí você acha que elas vão ter um mercado cada vez mais forte? Tenho certeza. Dentro desse mercado como um todo? Tenho certeza. Vão ter um espaço grande? Tenho certeza. Há muitos anos, o próprio Google começou a criar um hub experimental que eles não chamavam de agência, para não criar nenhum tipo de problema, mas era uma agência de publicidade. E hoje isso já é realidade em todas as grandes marcas. O TikTok tem, o Meta tem. Então, eu não tenho dúvida, isso é uma coisa assim, são poucas coisas que a gente pode afirmar. Vai ter certeza hoje na vida. Mas essa é uma delas, né? E isso também vai ao encontro das consultorias, que antes eram apenas consultorias, que passaram a ser agência também, como, por exemplo, a própria compra da Droga5 no mundo pela Accenture. Sim. Né? E uma que é mais próxima da gente, que é a compra a compra da Gut pela Globant.
Tá. que é outra consultoria. Aliás, tem uma brincadeira, Cris, que eu acho que vale a reflexão, que é, apesar da criatividade ser o elemento mais importante para você conquistar alguém, para você seduzir alguém comercialmente ou pessoalmente, é, eu não lembro de ter visto uma empresa criativa comprar uma consultoria ou uma empresa criativa comprar um império tecnológico. Normalmente é o É o contrário, oposto. que é o que aconteceu com a É, Accenture, é o que aconteceu com a Globant, é o que acontece também é. com TikTok, Amazon, Microsoft, Apple, Google, enfim. Que não é nem mais Google, é Alphabet, né? Sim, Porque é Alphabet. engloba aí um É. ecossistema muito grande. E os grupos de comunicação estão correndo atrás exatamente para se reposicionar dessa forma também. Você deixa o cargo, mas você continua no grupo. Qual é o legado que você deixa? Eu acredito o principal legado foi a gente ter participado de grandes momentos dos nossos clientes. Então, os resultados, por exemplo, da Seara, cresceram muito. A Seara passou a liderar em várias frentes da área de comida, né? E a própria GM foi líder com a liderança do Onix durante 6 anos, a liderança da marca Chevrolet durante 6 anos. A L'Oréal se reposicionou no Brasil e também avançou na liderança. Então, eu começo sempre pelo cliente, porque esses resultados que são comprovados, se você pegar o índice de crescimento, por exemplo, da Seara frente à Sadia, frente à Perdigão, é muito grande. E isso acho que é o trabalho da publicidade, colocar uma marca no coração dos consumidores. Então, acho que esse é o primeiro grande legado, porque o negócio tem que funcionar. Uhum. E depois da porta para dentro, teve essa preocupação em criar sucessores. Quando eu decidi sair da presidência executiva, nós éramos a agência número 1 do Brasil. Nós tínhamos chegado aí em 2022 com um grupo, né, além da Macan, com a Aldeia e com a Kraft, a gente tinha chegado a 900 colaboradores. E eu lembro que pela primeira vez nós demos um 14º para todos os funcionários, desde a pessoa que atendia a posição mais simples da empresa até a posição mais alta. Então, eu acho que esse é o grande legado. E também ter agora, na presidência executiva, uma mulher, Sim. isso eu acho que para o mercado é muito relevante, até para a gente ter essa visão por vários ângulos, né? Porque a diversidade ela tem que ser olhada de uma forma muito atenta, né? Primeiro que a gente vive num mundo que era predominantemente branco e predominantemente masculino. A gente está a anos-luz de algo que seja mais equilibrado. Mas esses esforços, eles vão além de achar que é uma jogada de marketing ou de que a gente está tá tendo uma discussão ideológica. Tem a ver. A gente está caminhando, né? Poderia estar mais rápido, né? Se a gente parar para pensar que nós estamos aí em Sim. 2026, estou dizendo no mundo. Mas, por exemplo, quando a gente pega a presidente da Alemanha, por exemplo, a Merkel, Uhum. olha o trabalho que ela fez, né? E quando você pega detalhes, o homem, ele é muito mais focado, ele tende a ser mais focado, obviamente, com as suas liberdades aí, tá? Mas, do que a mulher, às vezes. Mas a mulher tem muito mais capacidade de abrir vários assuntos e de olhar o todo. E a gente nunca teve isso na liderança, de uma forma grandiosa. Então, era importante experimentar isso, até para ver como que seria. Você está entendendo? Esse equilíbrio, eu acho que é muito importante. E para uma agência de publicidade, que muitas vezes responde aos anseios dos E consumidores, vocês falam para todo mundo, né? Você fala para mulher, fala para homem, fala para pessoas pretas, vocês falam para PCD, LGBT. Exatamente, exatamente. E em todas essas searas eu cuidei com muito carinho. PCDs, a gente foi a primeira agência a ter todas as normas para que o PCD pudesse ter um trabalho confortável, né? Então, eu me preocupei e me preocupo com isso desde criança, praticamente. Assim, é uma coisa que eu tenho para mim. Mesmo tendo nascido numa classe baixa, eu sempre olhei o todo. Tem uma bobagem, que é uma bobagem de criança, que eu imaginava que quando eu crescesse e eu atingisse algum sucesso, nós estaríamos como aquela imagem de papel, uma criança dando a mão para outra, num Aham. mundo mais coeso.
Estamos longe disso, mas a gente não pode deixar de lutar. Sim, cada um tem que fazer a sua parte. É isso. Você é um publicitário super admirado. As pessoas têm muita tendência a imaginar que ele é super criativo, sempre foi muito fácil chegar lá. E eu sei que não. Você teve perrengues no meio do caminho, você ouviu muitos nãos no meio do caminho. Como é que você lida com crítica e com nãos? Olha, eu acredito que a gente está vivendo uma fase de polarização global muito grande. Então, se já era difícil entender o que que era uma crítica construtiva, né, e uma crítica boa, ficou mais difícil ainda, porque às vezes entra na ideologia de quem está te criticando. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção que quem está nos ouvindo aí deve se atentar. A segunda é, quando a gente vem para cá, todos nós nascemos com uma criatividade, e você tem que experimentá-la. Então, se você faz um texto no colégio e ele se torna um sucesso, poxa, por que não continuar? Sim. Né? Agora, quando você faz um texto, não acontece muita coisa, 10 textos, não acontece muita coisa, talvez você tenha que repensar se é no texto mesmo que você vai ser criativo. Mas a criatividade, desculpa te interromper, ela é uma habilidade que pode ser adquirida? Pode ser adquirida. Tá. Principalmente na publicidade, e agora até trazendo esse impacto da inteligência artificial, porque antes a inteligência artificial sempre esteve presente, mas não dessa forma generativa e rápida. Antes, você começava com conexões. Então, se você tinha que fazer uma campanha de um leite, por exemplo, você começava desde a origem, né? O primeiro leite que a gente toma é o da mãe, que é o mais puro, ou pelo menos a grande maioria. E depois, como é que eu passo essa pureza para o consumidor? E é um exercício extremamente cansativo. Aliás, tem uma coisa na publicidade que a gente virava à noite, mas não é que tinha um guarda na porta proibindo a gente de ir para casa. Você podia ir para casa a hora que você quisesse, você virava à noite em busca da própria superação. Eu gosto muito de falar sobre isso. Um atleta, e eu gosto de pegar o exemplo do Guga, né, que é um que Kirten. O Gustavo Kirten, Tenista. que deveria ter uma placa em todos os cantos do Brasil, assim como o Senna, né, porque são ícones que venceram batalhas enormes. O que custou o Guga? Custou um problema nas costas. Sim. Por quê? Porque ele treinou muito. Mas se ele não treinasse muito, ele não teria vencido. Então, na publicidade, a criatividade ela estava muito ligada a você sair extenuado mesmo. Porque você não tem um estalo e a coisa acontece. E outra coisa, a criatividade pura, ela é muito boa para artistas que vivem disso. Então, eu pinto um quadro, coloco lá, né, o Picasso. Alguém foi lá e falou, cara, eu quero comprar isso a qualquer custo. Não chamaram o Picasso para resolver um problema de uma marca ou de um produto e ter que vencer a concorrência, ter que ganhar a prioridade. E ter que ouvir o cliente. E ter que ter a mão do cliente. Porque essa é uma linha tênue. Mas aí que eu acho que entra o talento. Se você tem esse talento inato e tudo é aprovado, siga seu caminho. No meu caso, como eu fui tomando muitos nãos, eu fui adaptando o caminho. Então, o meu crescimento, por exemplo, veio numa área que não era nobre, que era a área de varejo. Hoje, quando nós olhamos o que está anunciando, quase todo mundo é varejo. Quase todo mundo é varejo. TikTok é varejo. Sim, sim. Né? A marca mais emblemática sobre inovação é varejo. Né? Naquela época, não. Naquela época era o branding. E eu não conseguia, eu gostaria de jogar ali. Quem que não gosta de jogar no meio campo? Opa! Mas eu fui jogar na lateral direita, né? Então, fazendo uma análise aqui para quem gosta de futebol, se não dá para ser o Romário, você pode ser um excelente Cafu. E o Cafu foi brilhante, venceu 2 Copas do Mundo. Sim. O Romário venceu uma. Então, você veja que a disciplina, ela pode te levar a caminhos... Foi capitão, inclusive. Capitão. Né? Ele pode te levar a caminhos que você desenhou, que você teve propósito. Eu acho que você tem que pegar esse feedback que o mundo, que a vida vai te dando. Voltando, porque eu tinha te interrompido, mas eu estava adorando aquela linha de raciocínio, que eu acho que é um super conselho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Você está no colégio, faz 1, 2, 10 redações, você não vai bem? Você precisa acordar, não é que o mundo está contra você, sabe? É aquela história seguinte, né? O cara que está na contramão, né? A rádio anuncia, olha, um motorista na contramão está deixando todo mundo louco. E ele fala, não é um motorista, são vários deles. Então, quer dizer, o cara que está errado começa a se achar o certo.
né? Você percebe? Essa análise ela tem que ser feita com a gente todo dia, né? Se eu tentei entrar numa W e não consegui, uma, duas, três, não é porque o cara não gosta do meu jeito, da minha roupa, é porque talvez eu não esteja acertando. Como é que eu volto para treinar mais e retorno melhor preparado? Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que se eu tivesse colocado na cabeça que eu ia jogar no meio-campo naquela época, eu talvez nunca tivesse sequer sido relacionado para ser Aham. reserva. Então eu fui pegar uma brecha onde ninguém queria entrar, que na época era o varejo. O varejo foi crescendo, né? Aí é o destino. O varejo foi ficando até mais importante do que o próprio brand, porque você começou a construir brand usando o varejo. E aí eu tinha toda essa rapidez. E olha que interessante, Cris. Quando eu comecei, se fazia anúncio de classificado. Então eu fazia muito classificado. Sim. E aí, quando eu tocava o telefone, eu já tinha uma medição. Olha, Hugo, esse anúncio foi um sucesso, mantém. Pô, esse anúncio não foi sucesso, troca o bloquinho. Quando aconteceu a chegada da internet, que mudou radicalmente, você não tinha mais só 5 plataformas, porque nós, como consumidores, nós tínhamos a TV, a rádio, as revistas, o CRM, né, que é uma mala direta, e o Uhum, outdoor. uhum. Então, até mesmo a televisão era o seu entretenimento. O break comercial era o seu entretenimento. Então você tinha tempo de contemplar, você tinha tempo de contar uma história bacana. Quando veio a internet, e eu alerto que nós estamos vivendo a segunda grande ruptura com a chegada da inteligência artificial E generativa, talvez mais forte do que a anterior. então, que foi a chegada da internet. Hã? O que aconteceu? Muitos desses craques não tinham a velocidade para responder à rapidez da internet, a responder à rapidez do banner. Quantas vezes você clica para comprar um produto por indulgência? Opa! Isso mudou a regra do jogo. E aí eu estava, de forma, obviamente não tinha racionalizado, eu estava preparado. Agora nós estamos com a inteligência artificial generativa. E aí fica essa discussão que vai substituir a pessoa, não vai substituir, é uma ferramenta. Isso é o que menos importa. O que você precisa é ser melhor, é ter a Cris Pelágio e a agente do Cris Pelágio, para ser duas em uma. Não Aham. significa mais sorte, significa uma Mas nova. tem que aprender a trabalhar com a aprender. IA. Isso é fundamental. Então tem que aprender, não tem outro caminho. Ah, já está aí, não tem volta, e a tendência é só crescer cada vez mais, o Não, uso dela. não tem volta. Ah. E eu vou deixar um exemplo aqui. Porque ainda tem muita gente que resiste. Eu Muita. fico impressionada. Muita gente, muita gente. Porque nós tendemos a buscar fatos, que nem sempre são fatos, para credenciar o que a gente acredita. Né? A própria E nos deixar na zona de conforto. Exatamente. Porque aquilo, olha, está dizendo, né, a própria pandemia gerou muito isso. Você lia o que você acreditava. Uhum. Com essa fragmentação, novamente, de meios, você começa a seguir quem fala o que você pensa. E você começa a renegar um monte de coisas importantes. Essa chegada da inteligência artificial generativa ela é tão abrupta, Cris, que em 2022 eu estava no Vale do Silício, na casa do Meta, e o Mark Zuckerberg estava falando, eu estava entre as 20 pessoas que estavam ali, e o Mark Zuckerberg estava falando para nós, em janeiro de 2022, não é 92, ele falou que ele ia investir no metaverso. Veja, eu lembro que eles investiram no metaverso. Então, ele transformou o nome de Facebook para Meta. Sim. Em outubro, chegou a inteligência artificial generativa. E quem que começou a construir? Nós. Pô, isso aqui responde rápido, né? Aí, hoje tem milhares de marcas, eu não vou entrar aqui nem para falar da mais famosa, nem para vender as outras, mas você escolhe qual você quer. Aquilo deu uma virada. E aí vem uma coisa interessante de novo, porque a gente vê essas feiras de inovação, vai começar 2026, vai ser a mesma onda. Começa com a CES em janeiro em Las Vegas. É só você pegar, pede para a inteligência artificial, ela te dá um tudo. mapa, um mapa das feiras. E quando você foi na feira de tecnologia que abre Las Vegas 2023, Cris, ninguém falava da inteligência artificial generativa. Ninguém. Uhum. E a própria futurista Amy Webb não comentou nada sobre isso até na época o ChatGPT despontar e ela chegar no SXSW. Sim. Já no meio quase de 2023. Março de 23. Primeiro trimestre. Aí sim,
né, validando algo que já estava validado pelos consumidores. Eu me lembro que às vésperas do EXSW, que é o maior festival, considerado o maior festival de inovação e tecnologia do mundo, bom, cada um também puxa esse termo de maior para eles, mas ele Melhor existe bolo lá. de chocolate do mundo, todo mundo é o melhor. Exatamente, exatamente. Mas às vésperas não tinha nenhuma trilha, um track que eles chamam, não tinha uma trilha de IA. Perfeito. A IA tinha chegado em novembro de 22, É isso. aí faltando 2 semanas, 20 dias, que eles começaram. No primeiro ano não teve uma trilha específica, mas eles começaram a colocar painéis e debates de IA. Então, isso, novamente, E né? aí a Amy abriu falando de IA. Então, mas olha que Mas legal. isso 5 2020, meses depois. 5 meses depois que já É. está. Veja, se você é futurista, né, ou se você tem todas as nossas informações através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, de tudo que você pode ter aí, que é o caso do Facebook, você tende a acreditar que essas pessoas sabem para onde o mundo vai. Tinha que ter falado antes. Não sabe. É. Nem quem estuda, porque é muito rápido, entendeu? Foi uma mudança de direção. É. Então, o que fica aqui desses erros sobre o futuro é uma oportunidade que coloca todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo está no mesmo patamar. Porque é isso que eu estou falando. Se o próprio Mark Zuckerberg estava falando em metaverso até o primeiro trimestre de 22, não é porque ele não sabia de nada. É porque a tendência era para essa, só que mudou. E você pega isso e vai ficar discutindo para onde vai a IA hoje, beirando 2026. Não, você tem que, no mínimo, entender, fazer ela parte da sua vida e usar a teu favor. Desde que seja para fazer um bolo em casa, Aham. até construir uma nova startup. Sim, concordo Pronto. plenamente com você. Bom, voltando ao que você estava falando, que eu te perguntei dos nãos, das críticas, como você lidava, qual foi o seu primeiro grande acerto? Eu acho que foi uma construção de Lego. Foram Tá. pequenos acertos que deram um grande acerto, né? Para você ter uma O que ideia. todo mundo lembra, por exemplo. Não, o que todo mundo lembra, eu acho que é já eu com 34 anos, quando a gente criou uma grande campanha que era com Tô Nem Aí. Eu acho que excelente isso. ali virou uma coisa muito popular, a música Que depois virou poeira também. virou poeira. É. Esses dois são os grandes sucessos iniciais Tá. populares, né? Aí tem aquele que é acima, que vence público e crítica, né? O case de Heineken, quando a gente fez um evento com casais verdadeiros. O que vocês ganharam Era o Leão de Ouro. Esse, Que ano que foi isso, Hugo? isso foi 2016. Tá. Aconteceu algo muito legal que nós levamos para um restaurante, casais. Obviamente, uma parte deles, os homens, sabiam que estava ali um convite para as mulheres irem para o spa e eles iriam assistir a final da Champions League no Allianz Parque, com todo o serviço 5 estrelas. Eu ia odiar esse convite, que eu queria ir Então, assistir. foi exatamente o que aconteceu, que os que homens bom, né? não sabiam. Sim. Exatamente o que os homens não É sabiam. genial. Eles pegaram, as mulheres, por outro lado, já estavam avisadas, Aham. e aí elas anunciaram que elas não estavam no spa, elas estavam em Milão, ao vivo, Maravilhoso, no maravilhoso. estádio, Aham. e aí os caras simplesmente descobrem isso há poucas horas antes do jogo, e elas viveram Milão e eles achando que elas estavam no spa. No spa. Isso foi o filme da cervejaria que mais deu views da história da Heineken espontaneamente. É o sonho de toda marca. Como eu crio alguma coisa que nós, como consumidores, vamos distribuir nas nossas redes sociais, né? Seja no WhatsApp. Sim. Como é que eu transformo o meu consumidor em mídia? Então, isso aconteceu, essa magia aconteceu, e aí acabou culminando, porque eu acho que isso é muito importante, né? A consequência foi o prêmio, não a causa. Eu acho que a causa era fazer a marca reverter essa posição de que mulher não gosta de futebol. É maravilhoso, isso. é maravilhoso. Trazendo um pouquinho mais para cá, quando você assumiu na W Macan, você substituiu ninguém menos do que o Washington Oliveto.
que você sentiu naquele momento? Qual era o seu grande desafio? Eu imagino que deve ter sido puxado, né? Olha, foi talvez o momento mais emocionante e o grande feito da minha vida, né. Eu tenho pelo Washington o maior respeito, a maior admiração, a maior, referência e também, eu reverencio ele o tempo todo, Sempre foi sua grande sempre inspiração? foi. E aí é que vem, voltando um pouquinho a história de você entender os nãos. Se eu pudesse escolher, eu ia para essa vertente da criatividade, que é a criatividade com risco alto, principalmente hoje, de ter haters. E foi ali que eu falei: "Cara, não vou conseguir chegar nesse estágio, então eu vou para a área de vendas, eu vou para uma área, baseada em estratégia". E quis o destino que eu acabasse sendo escolhido pelo grupo americano, para suceder o Washington. Então, a primeira sensação foi de um frio na barriga e de uma realização de algo inimaginável. E a segunda foi: eu não Nunca posso. nunca sonharia Não, com não, isso, não, era não, não, era algo, era e é, né, porque eu nunca me vi, substituindo o Washington. Eu me vi sucedendo e desde a primeira vez que eu pisei, na Macan, que ainda ficava na Vila Mariana, eu falei: "Cara, eu preciso criar de forma muito clara um caminho que eu não vou continuar o brilhantismo do Washington. Eu vou trilhar um caminho paralelo a isso, que não é melhor ou pior, é só um caminho paralelo, porque senão você vai jogar com o campeão de xadrez, você tem que chamar ele para jogar golfe. Tu tá entendendo? Senão ah, você vai lógico, perder. não vai se meter ali no Você vai tabuleiro de perder. xadrez. E foi aí que a gente veio para essa criação muito baseada em dados, sabe? Que tem uma oportunidade no Brasil, Cris, muito grande. A gente, às vezes, não ouve as pesquisas. A primeira coisa, quando você atende uma marca, é a pessoa pedir uma pesquisa. Mas, principalmente se ela for a dona da marca, ela fala: não, entendi, mas não é isso que eu quero assim. Uhum. E as pesquisas, principalmente hoje, quando você consegue, com o algoritmo, seguir o que a pessoa faz e não só o que ela fala, ela te dá uma avenida para crescimento muito grande. Mas o brasileiro, muito por também acreditar nessa, e eu não estou falando só da área de publicidade, mas nessa imagem de ser criativo, ele quer improvisar o tempo todo. E é aí que também entra um perigo. Então eu fui por um caminho muito bem estruturado, um caminho onde as marcas tinham que imperar e tinham que trazer resultado. É E a interessante, criatividade tinha que estar presente, lógico. mas eu não poderia, em momento nenhum, correr o risco delas serem rejeitadas. Então, e quando você é extremamente criativo, você vai provocar algum tipo de estranhamento. É como se você comesse algo novo, uma comida diferente, você falasse: "Cara, você gosta?". "Não, espera aí, eu estou sentindo, aquilo é É, novo". preciso degustar ainda para poder te dizer o que eu achei. Tá, um exemplo fácil: quando os carros passam por um facelift, né, uma repaginação, as pessoas tendem a não gostar. Aham. Por quê? Porque elas não estavam esperando, elas gostavam, não, podia ter. Então, é isso que é a criatividade. Eu acho que tem empresas que têm essa característica, vão pro tudo ou nada, e se você é uma marca que tem essa característica, tem que abraçar isso, e tem Isso empresas pode fazer super sucesso, certo, pode aham. super certo. O grande fascínio da vida é que a gente tem livros de grande sucesso que são as mesmas histórias que não deram certo e não viraram livros. Então, não existe essa mágica que as pessoas falam: "Não, a fórmula é essa". É, não tem uma receita de bolo. Existe isso é uma loucura. Então, você tem que testar. E se você tem um cliente que banca a sua loucura, a loucura, você tem que ir junto. Agora, quando você tem um cliente que quer a loucura, mas não quer, e se a loucura acontece, você morre sozinho e leva com você uma série de cargos, de empregos, porque você perde uma conta, você é Claro. obrigado a cortar muita gente. Então tem esse frio na barriga e tem esse medo, Mas entendeu? você tem como característica ouvir muito o cliente. Muito. Por que você se preocupa tanto com isso? Você não impõe a sua criatividade somente, porque a gente vê alguns casos de publicitários que a sensação, posso estar sendo injusta, que eles impõem: "Olha, é Sim. isso aqui, ponto, acabou, não vou te ouvir". Não É, funciona normalmente? é. Ou são características diferentes?
Não, eu acho que são características diferentes e que funcionam. Tem uma história de um grande publicitário, Neil Ferreira, e que ele fez um slogan para fechadura papais. A fechadura que fecha e dura. E isso é uma história que sobrevoou assim o mercado por muitos anos. E o cliente de sabonete chamou ele e falou: pô, Neil, é uma brilhante, isso aqui é brilhante, a fechadura que fecha e dura, eu preciso que você faça isso. E ele tinha um sabonete. E o Neil, que era esse estilo de criativo muito firme e que é adorado, é um gênio, né, já faleceu. O Neil foi lá e criou uma série, na época você levava pranchas, e ele mostrava pro cara, tal, o cara falou: olha, eu gostei, mas ainda não é o que eu queria. Ele falou: não, tudo bem, eu volto aqui semana que vem. Voltou, mostrou novamente, e o cara olhou e falou: não, ainda não é a fechadura que fecha e dura. Ele falou: me dá um minuto. Ele foi na outra sala, pegou vamos dizer aqui, uma cartolina, né, e desenhou lá o slogan e voltou e mostrou pro cara. E estava escrito assim: o sabonete que sabo inete. O cara falou: você tá de sacanagem? Ele falou: não, quem tá de sacanagem é você. Aham. Porque você tá vendo que não tem nada a ver com o produto da fechadura. Ah, Obviamente ele perdeu a conta, mas manteve a postura desse estilo de criativo que corre o risco. que sábio maravilhoso Porque isso. o que o cara estava esperando era o que Sim, não ia sim. acontecer. Aham. No meu caso, é isso que aí são perfis, né? Eu iria tentar explicar, falar: olha, o que você quer, mas em off, sem audiência, falar: o que você quer Só você e ele, sem pessoas na sem ideia, sala, etc. porque eu ia falar: olha, o que você quer é o sábio inete, não vai acontecer. Então nós temos que achar, me dá mais uma dica, fala com as tuas palavras como é que você vê isso. Então eu fui criando toda esse estilo, descobrindo coisas que caíam na nossa crença que não eram verdades. Uma Por brincadeira. exemplo. O sorvete mais vendido da Kibon, 90% diz que é Chicabon. E é tablito. Oh, mentira. É. Chicabon, na Mas época. acabou muito melhor que tablito. Então, mas você entende? E a gente ignora. Então, é o seguinte. Gente, Então, é sensacional e isso. na época que eu fui atrás dessas informações, o Chicabon ocupava a 11ª Ah, posição. mentira. Então, Cris, Gente. você percebe? E aí. Você está trabalhando com dados, Então, números, matemática, ciência exata. e é Não essa, vamos discutir é isso, essa né? pergunta que eu vou dentro de um cliente, né? E eu quero entender. Né? Nas rodas de publicitários que eu respeito, que eu adoro, que são, pô, assim, absurdamente geniais. Quando eu falo: você acha que Dolinho é criativo? A maioria acha que não. Eu Sim. acho que sim. Eu vejo crianças com o bonequinho do Dolinho. Então, como é que eu posso ignorar esse fato? Você está entendendo? Assim, é o que você vê como um propaganda quando você é jurado em Cannes. Como eu tive a alegria de ser 2 Uhum. vezes. Você analisa isso como criativo? Não. Não, não é. É um truque, né? É um truque. Mas, como publicitário responsável por alavancar uma marca, por fazer a marca entrar na nossa vida, precisa ser considerado. Então, eu vou mais por esse tipo de dado e por esse tipo de métrica. Eu uma vez ouvi de um grande publicitário, não vou dizer o nome dele aqui, e também não vou dizer o nome da rede social. As pessoas: como você se inspira para saber tendências? Ele basta ficar 2 horas por dia rolando na rede social X. De certa maneira, elas trazem tendências, elas podem te inspirar ou não? De E o uma X não resposta. é o X não, tá? Para Não, não, ficar não, da rede social Y. não, numa resposta, uma palavra, pode. Quem diz que não pode ser influenciado, tá Tá mentindo. tá acreditando que tem um domínio que nós não temos, que é o nosso lado subliminar, né? É o nosso lado subjetivo. Agora, eu não recomendo, de maneira alguma, você se informar pelas redes sociais. Eu recomendo você ter uma jornada, né? Eu acredito que você tem que ter pelo menos 1, 2 veículos, de preferência que tragam visões diferentes e que tragam credibilidade, fonte, né? Os meus posts, todos eles têm fontes. É verdade. De onde vem, como veio. A pessoa, às vezes a pessoa. Não, mas você acha isso? Eu falei: não, não falei que eu acho, só estou colocando e você decide se quer usar ou não quer usar. Então, eu acredito que a rede social hoje ela é um elemento importante, porque ele, querendo ou não, ele cria riquezas. Pessoas que nunca trabalharam,
criaram redes, venderam produtos ou estilos ou vídeos e ficaram ricas e prosperaram. E é obviamente que se você tem 15 anos, Cris, num país que tem a nossa desigualdade, você vê isso como um atalho, né? E a gente vive a geração do atalho. E esse é outro mito também. A gente acha que a geração atual é pior do que a que veio antes. Isso não é verdade. Isso é uma característica natural. Todas as gerações que vieram depois sempre foram esnobadas pela anterior. Não, meu filho estuda menos do que eu estudei. Quer dizer, a gente começa a... E hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivendo com 6 gerações. Trabalhando ao mesmo tempo. 6 É. gerações. Então, imagina, para uma massa de pessoas, ouvir que Você você... já falou disso. Já falei. É. Eu lembro que a Falei. primeira vez que eu li exatamente sobre isso foi nas suas redes. Porque eu acredito o seguinte, como é que você vai se manter vivo nesse ecossistema? Não esperando que o mundo vire a página e você ainda fique com dor de que aquilo não está acontecendo mais. Você está entendendo? Claro. Você precisa se atentar ao que mudou definitivamente. E essa coisa das gerações é assim, para uma massa de pessoas, ouvir grandes ícones falando, que foi como eu aprendi, trabalhar 12 horas por dia, não ter fim de semana. Eu cheguei Vai vir à noite, se precisar. para uma grande massa dessa Eu aprendi desse jeito também. Então, A gente é da mesma geração. para nós é música. Opa! Para outras gerações não é. É. Para outras E gerações... tava tudo bem. Tudo, então. Aham. E aí é o seguinte, e aí a gente volta para aquele papo dos nãos. Se essa geração viu um cara que lançou uma marca em casa e que fez um baita sucesso, e conseguiu investidor, e que hoje prospera, e que hoje fala nas redes sociais, ensina, tente fazer isso. Mas se você não conseguiu por esse caminho, 1, 2, 3, 10 vezes, tenha a humildade de rever, porque você pode ficar para trás, entendeu? Esse Sim. atalho que deu certo para muitos pode não ter dado. Sim, E com isso, certeza. acho que para mim e para você, quando a gente nos inspirava em grandes nomes, né? Muitas vezes a gente não chegou lá. Eu não sei você, mas eu, quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Né? Fui Eu fazer... sempre quis ser jornalista, você acredita? É mesmo? É, sempre. Pô, Mas é uma exceção, né? ó, que legal. Eu queria Mas ser ainda bem que você resolveu ser publicitário, que eu tenho certeza que você não seria tão bem sucedido até se fosse jogador de futebol. Só por olhar para esse perfil, você já sabe que eu seria um perna de pau, né? Hugo, eu poderia ficar aqui horas conversando com você, mas nosso tempo eu já estourei o tempo, mas não quero deixar de te fazer uma última pergunta, que é projetos para o futuro. Eu tô hoje amarrado ainda com a IPG, aí tem aquelas palavras bonitas, né? Não compete, garden leave, né? Umas coisas que o mundo empresarial gosta. Então eu tô preso com isso. Eu já tenho, paralelo a isso, algumas coisas que eu faço. Então, sou membro do conselho do SBT, né? Fazendo aqui, tomando aqui o espaço da CNBC, mas são perfis completamente diferentes. Certo. Sou membro do conselho da Lupo, que é uma empresa que tem aí 104 anos. Isso que eu acho interessante, né? Uma empresa que tem 104 anos e que revolucionou o nosso jeito de ver a máscara. Quando as máscaras eram extremamente desconfortáveis, a Lupo, com a tecnologia, reinventou o jeito de nós usarmos algo que se tornava, pelo menos, mais prazeroso. E é uma marca aí que eu tenho muito respeito. E aí uma coisa bacana, tô no conselho da ECA USP, eu acho... Eu fico emocionado de falar isso, Cris, porque eu acho que nós deixamos de valorizar. Você fez ECA USP? Não fiz. Não. É isso que é a grande vitória, e que tem muito a ver um pouco com a minha vida, né? Se a sorte não bater na sua porta, abra a porta e sai atrás da sorte. Maravilhoso. E esse caminho que começou lá por um patinho feio chamado varejo, que hoje é o que impera na nossa vida, né? Quando a gente compra em todas essas empresas de venda, né? Que a gente recebe em casa, acabou dando certo. Então, eu já estou amarrado com esses projetos. E aí, assim que acabar a compra da Omnicom com a IPG, eu também pretendo aí resolver aqui no Brasil, com eles, e aí eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, por enquanto, eu estou nas palestras, nos conselhos e nas consultorias,
que é o que eu posso fazer. Nas redes sociais, e aí depois, quando você tiver novidades, você volta aqui para contar pra gente. Eu volto, Combinado? mas vamos combinar uma coisa? Vamos. Depois você mede a audiência, aí você me diz, Hugo, olha, Deixa comigo, subiu, aí volta. dados, tá bom. Se cair, eu volto, mas eu volto com um discurso Ótimo. mais adaptado, Tá não é ótimo. diferente. Hugo, obrigada demais. Obrigado você. Você é maravilhoso. Obrigado demais a você. Uma Muito honra obrigada. estar aqui. A honra é toda minha. Obrigada mesmo. E amanhã você confere mais uma entrevista especial com um profissional que faz a diferença na publicidade.